Olá, eu sou Marisol Mandarino, sou tradutora juramentada de inglês e espanhol. Hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença entre tradução e versão. Muita gente se complica, eu já comentei brevemente em um outro vídeo, mas vou falar especificamente desse tópico neste vídeo. A tradução é quando a gente traz um documento de língua estrangeira para o português, a nossa língua materna aqui no Brasil, tá? E a versão é quando a gente faz o contrário. A gente passa o documento que está em língua portuguesa para um outro idioma estrangeiro, tá bom? Então, isso é importante a gente entender, porque na tabela de emolumentos de todas as juntas comerciais, não só a minha aqui de Minas Gerais, a gente tem diferentes preços para tradução e para versão juramentada, tá? No meu caso, como eu sou habilitada em inglês e espanhol, em 2 idiomas estrangeiros, eu também tenho a possibilidade de fazer um outro serviço que está na tabela de emolumentos da grande maioria das juntas comerciais, que é a versão entre 2 idiomas estrangeiros, tá? Ele é um serviço um pouquinho mais caro, mas ele está lá na tabela e que bom que está na tabela, porque antigamente não estava, porque eu fui a primeira pessoa, assim, nos últimos 10 anos, né, que passou aqui em Minas Gerais em 2 idiomas estrangeiros. Então, essa previsão não existia na tabela de emolumentos. Então, o que aconteceu? Tiveram que criar, né? E antes de criarem esse tipo de serviço na tabela de Minas, o cliente que precisasse passar um documento do inglês para o espanhol ou do espanhol para o inglês, por exemplo, ele podia recorrer aos meus serviços, me pedir os meus serviços, mas ele tinha que pagar 2 serviços e acabava que ficava aquela situação chata, né? Poxa, você tem que cobrar 2 serviços, por que você não faz direto? Porque eu não está na lei e eu não tenho previsão disso, então eu não posso criar um serviço diferente como juramentada, entendeu? Eu tenho que me ater ao que está lá na tabela de emolumentos, né? A maioria entendia, mas nem todos entendiam isso. É uma restrição da legislação aqui. Mas agora em Minas Gerais já acabou isso, já conseguimos incluir esse tipo de serviço novo e então fica bem mais fácil fazer agora o serviço. Um quesito então que eu queria falar também, aproveitando e trabalhando um pouquinho os conceitos aqui da tabela de emolumentos, que serve para Minas Gerais, serve para outros, né? Porque aqui não tem grandes variações de um estado para o outro. Temos então aqui, quando vocês veem na tabela de emolumentos de Minas Gerais, temos a diferença entre cobrança por lauda e por linha ou fração. A lauda, ela é uma medida que varia muito no Brasil todo. Então, cada junta comercial especifica qual é o tamanho da sua lauda. A lauda é o conjunto aqui em Minas Gerais, é um conjunto de 1.100 caracteres com espaços da tradução pronta. Então, quando a gente fala assim, quanto que vai... quanto você acha que dá esse diploma? Só tem 3 linhas. Aí eu vou lá e falo, dá quase 2 laudas. Poxa, mas só tem 3 linhas. Porque a gente tem um introito, obrigatoriamente, tô dando um exemplo hipotético, 3 linhas, tá um pouco exagerado, mas a gente tem um introito que a gente tem que definir, é um texto fixo e que já é cobrado na tradução juramentada. A gente tem um encerramento, que é onde a gente dá fé, aqui o finzinho da tradução juramentada, naquela hora que a gente fala dou fé, é justamente onde a gente transforma uma simples tradução em uma tradução juramentada, em uma tradução pública, com fé pública, né? E então aquilo ali também é cobrado. O que não é cobrado, o que não pode ser cobrado, é o cabeçalho, onde eu digo meu endereço, meu nome completo, CPF, aquilo ali não pode ser cobrado, tá? Mas o introito, aquilo sim é cobrado, e o encerramento também. E no meio, entre esses dois, introito e encerramento, a gente tem realmente o corpo, que é a tradução, o texto lá do seu original, traduzido aqui para o outro idioma, tá? E por que tem lauda em linha ou fração? Essa linha está explicada aqui na tabela de emolumentos de Minas Gerais, nem todas as tabelas são assim, mas na de Minas Gerais temos esse detalhe, que com linha ou fração foi criado na tabela por conta do mandarim, do russo e do árabe, que não tem o nosso alfabeto, certo?
Então, isso aqui é específico deles. No meu caso aqui, em inglês e espanhol, vai ser sempre a cobrança feita por lauda. Aí vocês podem ver aí os valores. Temos o texto comum, a diferença entre texto comum e texto especial. Texto comum vão ser as certidões, aqueles documentos mais comuns na vida do cidadão. Certidão de nascimento, casamento, óbito, uma declaração, os diplomas. Isso também varia de estado para estado, tá? Estou dando a definição de Minas Gerais. Os diplomas, os certificados, tudo isso é considerado texto comum. É uma lauda mais barata. Agora, se a gente tem um histórico, se a gente tem uma procuração, um contrato, que tem o contrato por conta da terminologia jurídica específica, ou se a gente tem o histórico aí por conta da tabela e também da terminologia, que tem nomes de disciplinas que dão um pouquinho de trabalho, nem todas têm a tradução mais óbvia. Você não pode simplesmente colocar aquilo ali no outro idioma e não conferir. Você tem que conferir como aquela disciplina realmente é chamada naquele país onde a tradução vai ser apresentada, tá? Então, por isso que eu digo que tem que ver cada caso, caso a caso. E os documentos de alta complexidade são muito raros, tá? Mas acontece, quando vem pessoal de alemão, né, que costuma receber documentos em dialetos antigos, ou o pessoal de italiano também, que costuma receber aqueles manuscritos de difícil, né, que não dá pra gente decifrar o que está escrito ali. Então, nesse caso, ele é considerado, aqui em Minas Gerais, é considerado documento de alta complexidade. Fora isso, acho que eu não tinha mais nada aqui. Ah, sim, temos nessa tabela de emolumentos também a interpretação, né? Que é uma coisa também que muita gente desconhece, que é quando, por exemplo, uma pessoa vai assinar uma procuração no tabelionato e essa pessoa não entende o idioma, então ela precisa de uma assessoria. E aí vai o tradutor público e intérprete comercial ajudar. Então ele fica fazendo a interpretação, ou seja, a tradução oral do que está sendo falado pelo tabelião e pela pessoa que vai assinar a procuração. Ela tem que tirar todas as dúvidas antes de assinar, porque senão aquele instrumento pode até ser invalidado se ele alegar no futuro que não entendeu nada do que ele assinou ali. Mas quando vai um intérprete público, a presença do intérprete é registrada pelo notário naquele ato, ele pega, anota todos os nossos dados e aí fica cancelada essa hipótese de algum dia a pessoa argumentar que, olha, cancela aquela procuração porque eu não sabia o que estava assinando porque eu sou estrangeiro e estava tudo em português, né? Então, quando está presente o intérprete, esse tipo de cancelamento está descartado. A mesma coisa no casamento, entre um brasileiro e uma estrangeira, ou entre uma brasileira e um estrangeiro, ou até em casamentos, uniões homoafetivas, né? Com 2 homens ou 2 mulheres. E nesses casos também exigido, deveria ser obrigatória a presença de um intérprete para que nenhuma das partes também pudesse cancelar aquele ato, tá? Porque aí você está envolvendo união de bens ou não, né? Você está envolvendo também sentimentos das pessoas, né? Viagens, às vezes duas pessoas vão se casar e um se desfaz do seu imóvel e depois você vai e cancela o casamento, né? Você anula aquela união homoafetiva ou o que for. Então, tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, por isso que é exigida a presença do intérprete quando uma das partes, ou as duas, porque tem vezes que também 2 estrangeiros vêm se casar aqui no Brasil, porque acham que é bacana vir aqui se casar. Então, eles deveriam também ter a presença de um intérprete para que aquele ato não pudesse ser anulado no futuro por uma das partes, tá? Eu teria também para falar das cópias, para trabalhar aqui o assunto de tabela de emolumentos. As cópias, elas são a primeira cópia, se você pedir junto com a tradução aqui em Minas Gerais, ela custa 20%. Se você pedir depois da tradução, de a tradução ter sido entregue, ela custa 50%. E se você pedir 2 cópias ou mais junto com a tradução,
Aqui em Minas Gerais a gente tem que cobrar 20% pela primeira cópia e 10% pelas outras cópias, tá? Seria isso. Assim, a cópia, muita gente pergunta, a cópia é a mesma coisa que eu fazer a cópia na copiadora? Não, porque geralmente o tradutor juramentado tem, eu vou até mostrar um aqui para vocês, uma tradução pronta, que o cliente ainda não veio pegar. Então, cada um tem o seu formato, o seu padrão de papel, de entregar a sua tradução juramentada, mas eu, por exemplo, olha, eu tenho aqui o meu selo dourado com fitinha verde e amarelo. Quando você faz a cópia disso, não vai ficar igual, vai ficar tudo em tons de cinza numa copiadora, né? Mesmo que você faça colorido, você não vai conseguir reproduzir o selo seco, o carimbo em alto relevo que tem aqui, né? Então, obviamente que a gente vê que uma cópia feita em copiadora, mesmo que seja colorida, é uma cópia que não é igual. E alguns órgãos exigem a cópia assinada pelo juramentado, como se fosse um original, né? É um outro original. Então, não aceitam a cópia comum. Então, fica aí a dica. Eu acho que eu cobri tudo. Ah, não, eu ia acrescentar mais uma coisa nesse vídeo, que é a questão, já que a gente falou lá no início, a diferença entre tradução e versão. Muita gente ainda perde um tempo incrível nisso, mas felizmente o CNJ já deu a palavra final. Os documentos que forem para outro país de língua portuguesa, no caso a gente tem aqui, não sei se você já conhece, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com 9 membros, não é? Então vamos lá recordar: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todos esses países falam português. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente quer levar uma tradução juramentada para lá e é o mesmo idioma? Não leva a tradução juramentada, não tem tradutor juramentado concursado nos pares português brasileiro e português europeu, português brasileiro, português de Timor-Leste, entendeu? Então, essa possibilidade não existe. O que a gente tem que fazer é a legalização. Isso a gente vai ver em outro vídeo, os tipos de legalização que a gente tem aqui no Brasil. Mas a legalização, ela não está descartada. Você tem que legalizar, ver qual é aquele país e ver qual é o tipo de legalização adequado para aquele país. Agora, em termos de tradução, não existe. Então, muitos cartórios insistiam em receber uma tradução juramentada de um documento que veio de Angola. Ah, não entendo nada que está escrito aqui. Não entendo nada. Olha, acabou, o CNJ acabou com isso. Eu vou colocar qual é a legislação aqui embaixo que vocês podem mostrar na hora que alguém insistir que vocês têm que apresentar uma tradução do português brasileiro para o português angolano, né? E aí vocês já têm uma justificativa melhor. Fica mais fácil quando a gente tem uma decisão já consagrada do CNJ, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer neste vídeo. Desculpa ter embolado vários assuntos, mas é que eu acabei pegando várias coisinhas miúdas e colocando tudo no mesmo bloco. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.